Mais de 100 municípios foram atingidos pelas chuvas desta semana. Educação financeira, uma atividade que ensina a gastar dentro do orçamento. Levantamento mostra que uma mulher é morta por hora no Brasil. Está no ar a revista Primer. O Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil divulgou um levantamento da situação do Estado após as fortes chuvas do início desta semana. Em praticamente todo o Estado, o volume de chuvas em 3 dias foi superior à média prevista para todo o mês de maio e atingiu cerca de 30 mil pessoas em 109 municípios. Dentre as ocorrências estão alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e muros. 445 pessoas foram desalojadas e 178 ficaram desabrigadas. 2 pessoas morreram arrastadas pela força das águas. Os municípios de Tubarão, Forquilinhas, Orleans, Urubici, Maracajá, Araranguá e São Joaquim decretaram situação de emergência e devem, segundo a previsão da Defesa Civil, serem seguidos por outros municípios atingidos. Desde ontem, com o fim das chuvas, a população de alguns municípios atingidos começou a voltar para casa para ver o que perdeu, fazer a limpeza e recuperar o que for possível. E no Alto Vale do Itajaí, o município de Rio do Sul, mesmo com o final da chuva, do fim das chuvas, a situação continua preocupando. Eu vou conversar agora com o diretor de comunicação social da Prefeitura do município de Rio do Sul, o Clóvis Cuco. Olá, Clóvis. Como está a situação aí? Léo, a situação hoje é tranquila porque parou de chover na cidade de Rio do Sul e também nas cidades do Alto Vale que tem os rios acima da cidade de Rio do Sul, portanto não há mais água sendo jorrada para cima da bacia do rio aqui em Rio do Sul. Faz sol na cidade, tem previsão de tempo bom para os próximos 7 ou 8 dias, o que nos dá um otimismo muito grande. Porém, foi um volume de água bastante expressivo em diversas bacias, cidades como Ituporanga, Alfredo Wagner, Taió, Pouso Redondo, Trombudo Central, Rio do Oeste, o que gerou a elevação do nível do rio Itajaí-Açu, que tem o seu nascimento aqui na cidade de Rio do Sul, muito alto. Foram volumes bastante expressivos de chuva em 2 dias apenas, 160 milímetros em Rio do Sul, alguns locais 220 milímetros, alguns locais 300 milímetros, o que é mais ou menos considerado o dobro pro esperado em um mês, para o mês de maio, o que tornou a situação bastante preocupante e deixou a cidade em estado de emergência. A Defesa Civil tem trabalhado nos últimos 3 dias em regime de plantão, 24 horas, para atender as comunidades mais baixas, dar as orientações e também prestar os socorros para desobstruir vias ou atender eventualmente casas que tiveram queda de muro, queda de árvore ou deslizamento de terra, alguma coisa que pudesse causar danos a estruturas ou talvez à saúde das pessoas. Ô Clóvis, quando você falou a questão da água, ela vai continuar subindo ainda? A previsão é essa? Agora deu uma estabilizada, o nível do rio chegou ao seu ápice hoje às 6 da manhã, em 9,74 metros, e agora há pouco a média de descida do rio era de 1 centímetro por hora, então é muito pouco, muito vagaroso, para uma expectativa da cidade que já vê o sol perfeito, o céu azul, mas tem ansiedade de fazer com que a população volte para casa o mais rápido possível. Isso não será possível devido à redução do nível do rio muito pequena, de hora em hora, o que deixa a população um pouco aflita, um pouco triste, mas ao mesmo tempo consciente de que não vai ter novos problemas tão breve, porque a previsão de chuva está bem afastada para os próximos dias. Qual o número de pessoas que ficaram desalojadas ou que tiveram que deixar as casas, foram desabrigadas? Tem ideia?
cerca de 6 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, um cálculo da Defesa Civil, com o nível do rio passando de 9,5 metros. E em torno de 500 pessoas não tem para onde ir, lembrando que os desalojados são as pessoas que saem de sua casa, mas vão para casa de parentes ou amigos, elas têm abrigo em algum lugar, e outras 500 pessoas não têm abrigo em lugar nenhum, elas não têm para onde ir, então elas dependem de locais abertos pela Defesa Civil do município, pela Secretaria de Assistência Social, e elas ficam em salões de igreja ou salões de ginásios escolares, elas ficam lá, que elas são consideradas desabrigadas. Então, Elas hoje, de continuam, momento, nesse momento, desculpa interromper, mas nesse momento elas continuam, essas 500 pessoas continuam sem poder retornar? continuam, porque o nível do rio ainda não baixou nada, ainda tem água na casa delas, né? Ninguém consegue voltar para casa fazer a limpeza porque o nível do rio ainda está dentro da casa das pessoas, seja 1 metro, meio metro, 10 centímetros, mas não há nenhuma condição de vida com a água do rio dentro da sua casa, né? E me diga uma coisa, aqui na capital, ao redor, o noticiário deu conta de um problema de uma manutenção na represa Ituporanga, se não me engano, que poderia ter sido fechada antes. Você poderia explicar um pouco melhor isso? É verdade. Temos, acima do Rio do Sul tem duas barragens, a de Itaió e a de Ituporanga. A de Ituporanga estava com manutenção das suas comportas, 5 comportas, atrasada. E desde julho do ano passado. E em situação de muita chuva, é recomendável que as comportas sejam fechadas para haver um barramento da água acima da cabeceira dessa barragem, e que os municípios abaixo não sejam atingidos de maneira tão brusca, que a elevação do nível do rio seja mais leve, mais gradativa. Assim como todos os municípios abaixo que ficam do Rio do Sul, como o Médio Vale, Vale do Itajaí e toda a Foz, essa questão litorânea. A barragem de Ituporanga, ela foi fechada, suas comportas, por uma medida política, por uma atividade decidida pelo prefeito do Rio do Sul, José Tomé, junto com o deputado Milton Alves, que já foi secretário de Defesa Civil, e outros técnicos da Defesa Civil do Estado, como o secretário da Defesa Civil do Estado, que tomaram a decisão de fechar as comportas, mesmo com essa manutenção não ocorrendo, o que alguns técnicos da Defesa Civil consideravam um pouco inseguro. Só que a situação no Rio do Sul era tão caótica por conta da chuva forte que foi necessário fechar as comportas. E uma estimativa feita por uma equipe externa da Defesa Civil aqui do Rio do Sul mostrou que se essas comportas não tivessem sido fechadas, o nível do rio poderia ter atingido 11 metros na cidade, para entender 1,5 metro a mais do que foi atingido aqui, o que seria caótico para a cidade, com 50% das residências da área central da cidade todas embaixo d'água. Esta manutenção não significa nenhum problema com fissuras na barragem, enfim? Não há perigo de rompimento, pelo menos? Não, em nenhum momento se cogitou isso, se colocou isso, e a questão da Defesa Civil do Estado, lógico, eu não falo em nome da Defesa Civil do Estado, mas sempre foi muito claro que o ideal seria a manutenção estar em dia. Podem fazer? Fizeram. Está tudo mantido, tudo perfeito, não vai causar problemas. Até agora não causou, né? E logo a barragem vai começar a baixar a sua capacidade, e certamente a manutenção das comportas será feita da maneira correta e mais rápida possível. O município decretou situação de emergência? Foi enviado documentação ao governo do estado, a gente aguarda a homologação por parte do estado, existem alguns critérios técnicos para que esse decreto seja validado, mas já foi enviado e é necessário citar alguns danos, algumas quantidades de pessoas atingidas, que esses números se corroboraram praticamente hoje, que foi o ápice da inundação. Esse documento já está enviado para o governo do estado, que tão logo deve apreciá-lo e homologá-lo ou não, dependendo dos critérios estabelecidos pela Defesa Civil do estado. Logicamente, outras cidades do Alto Vale também estão sofrendo com enchente e também têm pressa na decretação de seus estados de emergência. Mas isso deve ser bastante célere, como foi de outras vezes que isso ocorreu.
Clóvis, vamos torcer então para que a baixa da água continue um pouco mais rápida do que está ocorrendo, para que a população possa, aos poucos e com tranquilidade, retornar às suas casas e tentar, aí, na medida do possível, recuperar aquilo que foi danificado ou até perdido. Muito obrigado a você por participar do Revista Premier News. Estamos à disposição. Lembrando que o Rio Grande do Sul está um pouco escolado com a questão de enchente, né? Não é incomum ver nos noticiários que o Rio Grande do Sul está sofrendo com o problema dos rios. Faz parte da geografia do município, faz parte da questão das barragens, e nós temos que aprender a conviver com isso da melhor forma possível. E a população daqui está muito consciente que logo tudo vai ser superado. O Brasil é o 5º país do mundo em número de casos de assassinato de mulher. Este tipo de crime, que a partir da década de 70 passou a ser chamado de feminicídio, passou a ocupar diariamente os noticiários. Todos os dias, 16 brasileiras morrem em alguma região do país. Este é o assunto do comentário da advogada Elizabeth Fernandes, que é diretora da ADOCOM, Associação de Defesa do Consumidor e da Mulher. O feminicídio no Brasil ocupa o 5º lugar mundialmente que mais pratica homicídios contra as mulheres. É um crime que não é provocado repentinamente, instantaneamente. É um crime que acontece em continuidade de várias ações, como agressões verbais, agressões físicas, estupros, questão da desigualdade, a questão do gênero. Então, sendo considerado pelo Brasil há mais de 5 anos como um crime hediondo, ainda temos índices altíssimos de feminicídio no nosso Brasil e em diversos estados, né? Então, mas precisamos mudar. Nós, da associação, trabalhamos para orientar e divulgar como podemos fazer. Então, as mulheres precisam serem capacitadas, elas têm que deixarem de ser reféns de seus agressores, elas têm que educarem os seus filhos, elas têm que terem um abrigo onde elas possam ir. Porque não adianta nada a mulher ir à delegacia, faz a denúncia contra o seu companheiro e depois volta para casa, porque ela não tem para onde ir. E aí o que acontece? Ela é agredida novamente. Então, são ações públicas, políticas públicas efetivas que tenham a finalidade de ajudar e tirarem essas mulheres das violências. Eu costumo dizer o que diz Barack Obama, que ele é um feminista. Ele diz que a luta contra o machismo é também responsabilidade dos homens. E o que nós temos feito para responsabilizar ou para que esses homens ajudem a acabar com o feminicídio no Brasil? Estamos com vários estados, temos várias entidades, temos várias datas que se comemoram a erradicação da violência contra a mulher, mas não conseguimos alcançar. Você gasta mais do que ganha? Veja depois do intervalo como evitar as dores de cabeça da inadimplência. Um instante só. Estamos de volta com a revista Premier News.
a Assembleia Legislativa voltou a incluir o leite na lista da cesta básica. O projeto de lei, aprovado em plenário na sessão da última terça-feira, amplia o prazo de redução dos produtos da cesta básica de 30 de junho deste ano para 31 de dezembro do ano que vem. Com isso, a alíquota desses produtos, que subiria para 12% em julho, fica mantida em 7% até o final de 2023. Existem épocas na vida de todo mundo que o dinheiro termina antes do mês e raramente o dinheiro sobra depois dos 30 dias. A questão é saber ou não saber gastar. E é uma preocupação que tem causado sérios problemas a muitas famílias. Para isso, existe a necessidade de ser educado para gastar, para comprar, para investir. E uma atividade que se faz cada vez mais necessária nesses últimos tempos é a educadora financeira. E é exatamente com a educadora financeira Marisa Hilbert que nós vamos conversar agora. Marisa, muito obrigado por participar da revista Primer. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta que eu aprendi já faz bastante tempo. Eu era garoto, imagina. Ainda é real, ou é lenda, ou nunca foi real, aquela história de que a mulher gasta mais do que o homem? Na verdade, não é a mulher ou o homem que gastam mais. É que nós temos uma necessidade de compensação. Ou seja, se estamos tristes, nós queremos preencher essa tristeza. Se estamos eufóricos demais, nós também queremos externalizar esse sentimento. E tudo isso tem a ver com a nossa parte do cérebro, com os hormônios que fazem a gente ter esse sentimento de alegria, de felicidade. Claro. Isso ocorre mais com a mulher do que com o homem? Como? Desculpa. Isso ocorre mais com a mulher do que com o homem? Não. Na verdade, existem homens também que são bastante compulsivos em questão de compra. Pois é, mas já que você falou nesse ponto, me parece que a mulher continua gastando mais. Mas enfim, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você se tornou uma educadora financeira? Então, eu sou formada em administração de empresas pela ESAG, mas durante muitos anos eu fui fazendo outras coisas e acabei deixando essa profissão de lado. Em 2018, uma das coisas que eu atravessava um período muito difícil foi quando eu percebi que a minha vida financeira ela não era condizente com aquilo que eu realmente aspirava. O que eu fiz? Eu dei um chega, dei um basta e fui atrás de me educar, aprender a fazer o que era correto para eu ter uma vida futura melhor. Porque presta atenção, os adventos econômicos, eles acontecem em todos os momentos da nossa vida. Sempre existe uma crise, sempre existe um problema de economia, mas tudo depende de como nós estamos inseridos nessa linha do tempo e o que nós estamos fazendo para nos proteger. E isso só vem através da educação financeira. E me diga uma coisa, esse trabalho, essa educação financeira deve ser um bocado difícil para quem está acostumado a gastar. Qual é a primeira ideia ou sugestão que possa ser dada a uma pessoa que tem essa compulsão de gastos ou que não tem previsão de gastos, porque não chega a ser uma compulsão, por exemplo? Veja bem, as ofertas que tem todos os dias através das ações de marketing, elas provocam alguma forma de você chegar no produto e consumir. O que acontece com a questão da educação? É como se você fosse fazer uma dieta. Não adianta você só cortar calorias, porque vai ter um dia que você vai sentir falta e você vai acabar invadindo a geladeira e comendo todo o excesso que você já tinha cortado. É a mesma coisa que acontece com a questão financeira. O que a gente precisa entender é um passo de cada vez.
uma das coisas que eu mais gosto de fazer é prestar atenção na história que a pessoa me conta, porque ela tem uma dor atrás disso. Ou ela teve um problema de infância, ou ela tem crença limitante, alguém disse para ela que ela não ia poder conseguir, ou que ela não ia chegar a lugar nenhum. E tudo isso são coisas que a gente tem que trabalhar no decorrer da mentoria, que é o que eu faço. E me diga uma coisa, a pessoa que precisa de uma educação financeira, ela hoje procura, por exemplo, uma educadora financeira, um educador financeiro, que em escritório, consultório, como funciona isso? Olha, na verdade, você tem acesso a muita informação hoje. A gente tem uma obesidade de informações. Eu, quando decidi me educar financeiramente, eu paguei um curso para tentar resolver as minhas questões. Porém, você tem que ter uma disciplina e uma força de vontade muito grande para você ter essa aplicabilidade. Então, assim, muitas das pessoas não conseguem sozinhas, elas querem mudar, mas é bom que tenha uma pessoa junto com ela fazendo um acompanhamento durante um período. É onde a gente faz as práticas, onde a gente conversa, onde tem a parte teórica e também a aplicabilidade. E a gente, aos poucos, vai mudando um padrão mental que já está pré-estabelecido. Então, é como você, quando entra na faculdade, você não sai operando, por exemplo, na faculdade de medicina. Você vai galgar um degrau por vez até chegar aonde você quer. E assim é a questão da educação financeira também. Uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo, mas o objetivo é que a gente consiga deixar a pessoa firme na decisão, para ela não desistir. Sim, Marisa, mas o contato com esses profissionais, ele é feito, digamos, o médico, já, aproveitando o teu exemplo, o médico, ele tem um consultório, um advogado tem um escritório, e vocês? Com a questão agora da pandemia, a gente faz muito trabalho online. Qualquer pessoa, de qualquer parte, de qualquer lugar, e não sem fronteiras mesmo, dizendo inclusive de qualquer parte do mundo, ela pode acessar através do nosso Instagram, né? No meu caso é o Instagram, ali tem o meu contato, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, e aí a gente marca a sessão. E aí a gente usa ou o Google Meeting, se ela puder fazer no presencial, a gente agora com a liberação, a gente também pode fazer presencial. Então, tudo vai de acordo com aquilo que for mais fácil para a pessoa. Dos casos em geral desse problema da falta de uma educação financeira, o mais comum é exatamente se deixar levar pelo que tu falou no início da nossa conversa, sobre a propaganda ou aquela necessidade de ter alguma coisa e depois nem usar. O que é exatamente que provoca isso? Falta de educação em casa? Na verdade, assim, tem um dado bastante curioso que foi levantado agora no mês de março, onde aponta que 77% das famílias no Brasil estão endividadas. E onde que elas estão endividadas? No cartão de crédito, que é em primeiro lugar, em algum tipo de financiamento de casa própria ou de veículo, ou então também nas questões de contas de carnê ou empréstimo bancário e assim por diante. O que se faz hoje? É que assim, por exemplo, com a facilidade que você tem, às vezes de algumas linhas de crédito, você ao invés de ficar fazendo conta e ver qual é a tua situação hoje, você acaba lançando mão daquela facilidade. É mais ou menos assim, eu vou fazer um empréstimo para gastar em algum bem de consumo e depois eu vejo como é que eu faço para pagar. Mas isso normalmente vem das questões presenciais do que você viveu. Se você teve, como eu já falei lá no começo, teve uma questão na infância, uma escassez de repente, e hoje você tem uma vida um pouquinho mais estabilizada, você acha que você tem o direito de ter as coisas. Muita gente compra para mostrar para os outros que tem. Então, é uma série de fatores que tem que ser consideradas e levadas. Mas a maioria, ela não tem controle, não tem educação para poder saber quanto ela ganha e quanto ela gasta, que é o maior princípio de tudo.
Tivemos um pequeno problema no áudio, não sei se você está me ouvindo. Sim, estou te ouvindo. Desculpe, você poderia repetir a partir do... O maior problema hoje é o quê? Porque houve uma quebra no áudio aqui. Tá. Só deixa eu lembrar agora como é que foi. A tua pergunta era sobre... É que tu estava falando da história da carência, que você tinha lembrado e tal, e que o maior problema hoje de compra, de não saber exatamente por que comprar ou apenas para mostrar. Ah, sim. É que assim, ó, voltando um pouco na história da própria pessoa, o que a gente pode perceber é assim, se ela teve alguma escassez, se ela passou um período da família com muita dificuldade e hoje ela tem uma vida um pouco mais estabilizada, um pouco mais elevada financeiramente, ela tem necessidade de encher aquela escassez que ela tinha de criança. Então, tudo isso é trabalhado de acordo com a própria situação e da história que ela apresenta, porque a gente precisa verificar isso. Por exemplo, assim, ó, eu conheço uma pessoa, vou te dar um exemplo bem claro, que em criança, o pai e a mãe brigavam muito por causa da questão do dinheiro. E essa pessoa cresceu com essa questão de que o dinheiro para ela era uma coisa que causava dor. O que ela fazia? Quando ela tinha dinheiro, ela dava um jeito de afastar esse dinheiro dela. Ela não conseguia guardar, ela não conseguia reter. E aí, numa conversa, a gente acabou descobrindo que o motivo era isso. Quando essa questão veio à tona e foi trabalhada, ela começou a fazer o orçamento, a fazer de forma consciente a reserva que ela precisava fazer para tocar a vida dela. Marisa, com relação a isso, a pergunta que me surge agora é a seguinte: em meio de tudo isso que você falou, é possível fazer um planejamento, um orçamento de forma a sobrar alguma coisa para ser, digamos, investido ou guardado na caderneta de poupança, fazer um investimento em algum fundo de médio prazo, longo prazo? Sim, acredite. Mais importante do que fazer o investimento é você saber administrar o recurso que você tem. Ou seja, equiparar e equivaler o seu padrão de vida da maneira, dentro dos seus proventos, dentro daquilo que você tem como receita, porque sempre existem duas alternativas, né? Ou você corta a despesa ou aumenta a receita. A maior dificuldade que as pessoas têm é que quando você aumenta a receita, muitas vezes você aumenta o seu nível de gasto, então não sobra. Mas é perfeitamente possível você enquadrar o seu padrão de vida, fazer com que tenha essa sobra e também separar um determinado valor para que você não se sinta penalizado e sim você aproveite a ter entretenimento, diversão, dentro de todas essas questões, dentro do seu padrão. Então, você não se sente penalizado, você não está fazendo nenhum sacrifício. A maior questão é como você precisa se conscientizar dessa questão do seu padrão de vida. Você não pode levar um padrão de vida do qual você não tem suporte financeiro para tanto. E aí você trabalha dentro da mentoria a questão orçamentária, dentro do planejamento, você trabalha os seus objetivos, e eu não diria hoje caderneta de poupança, porque ela não é mais investimento que enche nossos olhos. Mas existem as rendas fixas, existem os títulos de governo, e aí a gente vai trabalhando também muito dentro do perfil que essa pessoa tem, se ela é mais agressiva, se ela é mais moderada, se ela é mais conservadora. Isso, Marisa, sim, ó. Com isso me faz pensar o seguinte: houve tempo que você ouvia dizer assim, não, isso não é caro, você é que ganha pouco. Hoje, depois dessa conversa, me faz pensar, não é eu não ganho pouco, eu gasto é demais. É essa a premissa? Verdade. Você está absolutamente certo. Bom, Marisa, a gente poderia conversar aqui até amanhã de manhã, né? Mas o assunto ainda teria pauta para mais outro tanto.
Mas chegamos ao final então da entrevista. Muito obrigado a você por participar da revista Primer. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade e também gostaria de colocar no meu Instagram à disposição e o meu WhatsApp, se você me permitir. Por favor. O meu Instagram é Hilbert Marisa, com S e H no final. E o meu telefone do WhatsApp de contato é 489-9631-0821. Para as pessoas que quiserem acessar e conversar, a gente está à disposição. A revista Primer termina agora. Um beijo a todas as mães e até a próxima edição. Tchau, tchau.